ele chamou os discípulos para perto dele, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca se esfriar, orar sempre. Quem quer ser uma igreja que ore sempre? Uma igreja quente, uma igreja cheia do fogo, cheia do poder. Eu vou ler a parábola que diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. O juiz mandou que atendesse a ela, para que não mais ficasse molestando ele, abusando ele, ocupando ele. Então, nós queremos ver 3 tópicos aqui, 3 pontos, diga assim, 3 pontos. O primeiro é uma interpretação errada. O segundo ponto é sobre um Deus compassivo, diga assim, Deus é compassivo. Diga 3, bênçãos abundantes. Então repita: uma interpretação errada, um Deus compassivo e bênçãos abundantes. Então o primeiro ponto é uma interpretação totalmente errada. Jesus Cristo contou essa parábola, essa história, para mostrar aos discípulos o dever de orar e nunca esmorecer. A parábola é para isto que ele contou. Alguém aqui se acha como uma viúva? Pobre? Você se acha pobre? Nós nos achamos assim, muitas vezes nós temos parentes, mas na hora que a gente mais precisa de um parente, o parente está pior do que nós. Não é? Então, por causa dessa viúva, né? Sem influência eu não posso fazer nada, né, Marilene? Poxa, eu vou ver se eu apelo para alguém que tem influência. E às vezes nem essa pessoa que tem influência pode fazer nada. Não é assim? Diga assim: mas Deus tem influência. E Ele pode. Às vezes a gente se acha assim, né? Incapaz de resolver os nossos problemas sozinhos. A gente apela para quem pode, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas podem e não podem. Então, às vezes a gente não tem nem a quem pedir. Alguém aqui já se sentiu assim? Pobre, sem influência, impotente? Muita gente dá uma interpretação desta parábola errada. Então, em vez de se encorajar a orar sempre e nunca esmorecer, a gente olha para essa parábola e diz: ele não quer me ouvir não, ele está ocupado, ele é um injusto, ele é um juiz iníquo. E eu quero mostrar que Deus não é assim como esse juiz. Deus é como um juiz, ele não está nem aí para mim, para meus problemas. Deus tem tanta coisa para resolver, o universo todo, os anjos para tomar conta. Eu falei na outra vez, a harpa para mandar afinar, para resolver as coisas todas. Ele não tem tempo para mim, ele está ocupado. A gente pensa assim e muitas vezes a gente fala até com outras pessoas: pô, não incomode o mestre não, Deus não vai te ouvir não, ele está ocupado. Lembra quando vieram as criancinhas? Não incomode o mestre. E Jesus disse: não, rapaz, deixa vir as minhas criancinhas, não impeça ela não, porque delas o reino dos céus. Então, quando nós nos fazemos como criança, nós somos assim. Jesus disse: não, velho, não incomoda não, pode vir. Amém, meus irmãos? Então, às vezes a gente só vai se for uma coisa muito importante, se estiver desesperado. Aí eu faço como essa viúva, bato na porta do céu: Deus, socorro, o negócio está pegando aqui, roubaram a moto do meu filho, e agora, Deus?
E aí a gente se ajoelha para pedir ajuda a ele. E aí a gente tem uma impressão que Deus é assim como esse juiz. Que de tanto a gente orar, quem sabe a gente arranca uma bênção dele. Como se a gente, orando, fosse descobrir o segredo da fechadura do armário das bênçãos de Deus. Eu vou orar, quem sabe Deus me revela qual é o código ali para abrir esse armário das bênçãos e Ele vai me abençoar. Não é assim? Aí Ele vai fazer que nem esse juiz. Ô fulano, atende aí que eu não aguento mais. Marilene está orando demais. Eu não aguento mais essa menina orar. Dá logo essa moto para ela e resolve logo o problema de Robson. Não é assim? Às vezes a gente acha que Deus é assim. Essa interpretação, ela é correta? Não. Claro que não. Mas às vezes a gente pensa que Deus é como esse juiz, né? Que tem um jeito de orar para a gente achar o jeito de orar que a gente possa o quê? Abrir as portas do cofre de Deus para Ele derramar as bênçãos. E Deus não funciona assim não. Você acha que Deus tem um armário cheio de bênçãos, trancado só para Ele? Hein? Ele é um abençoador, mas as bênçãos estão aí liberadas. Estão liberadas, Ele já nos abençoou. Então esse evangelho que ensina o segredo de Deus para abrir os cofres, para abrir o armário. Esse evangelho que não precisa orar, né? Que não precisa importunar Deus até que Ele nos atenda. Então, esse evangelho está equivocado. A gente está interpretando errado esta parábola que Jesus disse. Amém, meu irmão? Amém. Na presença dele, tudo se resolve. Glória a Deus. Jesus não conta essa história para que a gente entenda que Deus é como esse juiz. Lembra da minha mãe? Ontem fez 10 anos que ela foi sepultada. Deus quer se ver rodado com a gente. Quantos tem filhos aqui? Tem algum problema quando seus filhos deixam você se ver rodado? Deus é assim, Deus é nosso Pai, Ele ama que os filhos deixem Ele rodado, querendo a presença dEle. O que Deus não gosta é de filhos rebeldes e independentes. Ah, não preciso da presença. Bem, por que isso? Porque a presença de Deus já é a própria bênção. Eu achei que também você ia cantar aquela música, né? A tua presença, né? Que é tudo para mim. Eu não sei, quem gosta de cantar é a Karina, ela não está aqui hoje não, né? Ela canta essa música que eu já vi. Então nós já vimos que essa interpretação de achar que Deus é igual a esse juiz, é como esse juiz, está equivocada. O segundo, o nosso Deus, Ele é compassivo e cheio de misericórdia. Ele não é como esse juiz. Você ouviu como o juiz reagiu? Deus não é como esse juiz. Qual é então o significado da história? Jesus mesmo disse aqui no versículo 7. Vamos lá? Onde eu parei? Olha o que Jesus disse no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Jesus está falando isso. Deus não vai fazer justiça? Você está achando que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Embora que pareçam demorado para aqueles que estão clamando de noite. Olha o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Depressa. Pareça demorado para você, mas para Deus é já aconteceu. Amém? Então essa história não é uma alegoria, não é uma história da carochinha, não. Ela, pelo contrário, Jesus conta uma história que, apesar de curta, mas tem o objetivo de forçar a mim e a você a refletir quem Deus é. Então ele mostra o contraste entre dois adversários, duas pessoas
contrárias. Presta atenção. Primeiro, você não é como essa viúva. Diga assim: eu não sou como essa viúva. Eu sou muito diferente. Ela era pobre e incapaz. Diga assim: ela era pobre. Você vai pregar comigo hoje, amém? Diga assim: eu não sou como essa viúva. Ela era pobre e incapaz. Diga assim: eu não. Eu sou filho de Deus. Ela era esquecida e abandonada. Diga assim: eu não. Eu sou filha de Deus. Ela não tinha intimidade com o juiz. Diga. Então, para ele, a viúva era somente uma coisa do dia a dia. É uma das tarefas dele fazer no dia a dia, sabe? Era uma coisa, não era uma pessoa que ele considerava como um ser humano que merecia respeito. Ele mesmo disse que eu não respeito homem algum. Ela não tinha intimidade com o juiz. Diga assim: eu tenho intimidade com o meu pai. Amém? Você é irmão, você é irmã, você é da família. Glória a Deus. E se você é da família, você é importante para Deus. Amém? Você está orando para um pai que te ama. Então, a gente não deve ter medo da presença dele. E não tem segredo para atrair a atenção dele. Nós não precisamos. Basta você dizer assim: oi pai. Ele se derrete todo. É assim com você e seus filhos? É assim ou não? Oi mãe. Oi pai. Oi filho. O que é que você quer? Esse nível de intimidade que a gente precisa compreender para que a gente comece a orar sempre e sem esmorecer. O propósito dessa parábola é somente este. Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Então, que essa palavra ela possa lhe abrir os olhos do seu entendimento, para você perceber o benefício da oração. A única religião do mundo em que as pessoas oram é o cristianismo. Só. Você pode rodar o mundo todo. Não tem uma só que fale com Deus. Eles falam de Deus, falam até de Jesus, mas falam também de outros deuses, de outros ídolos. Mas eles não podem orar. Eles não têm ouvido, os ídolos não têm ouvido, não podem ouvir. Eles têm olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem boca, mas não falam. Deus tem tudo isso para nos responder às nossas orações, porque Ele é um Deus vivo que nós servimos. Então, em primeiro lugar, você não é como essa viúva. Diga assim: eu não sou como a viúva. E a segunda coisa é que o nosso Pai Celestial não é como esse juiz. Diga: meu Pai não é como esse juiz. Ao contrário, diga ao contrário. Nosso Deus é justo. Ele não queria resolver o problema do sofrimento daquela mulher, mas o nosso Deus quer resolver o seu problema. Diga assim: esse juiz era desrespeitoso. Ele mesmo disse: não respeita homem algum. Pelo contrário, Deus, diga, pelo contrário, o nosso Deus é amoroso. Esse juiz era negligente, ou seja, ele não dava bola para as obrigações dele. Diga assim: meu Pai, pelo contrário, meu Deus é sensível. E nosso Pai não é como o juiz que buscava os seus próprios interesses. Nosso Deus é o quê? Compassivo. Diga assim: nosso Deus é compassivo. Será que isso, na sua mente aí, você pode traduzir como um Deus acessível?
que você não pode ter receio de entrar na presença dele e buscar ele em oração? Dá para você perceber isso? Veja o que o salmista diz, Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vamos dizer esse versículo? Diga, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, meus queridos, não pense que você precisa inventar um jeito de arrancar as bênçãos de Deus. Não. Não pense que você tem que inventar um jeito de iludir Deus para ele parar de guardar, de esconder as bênçãos. Será que eu vou ter que enganar Deus para ver se ele para de guardar, de esconder o que ele tem para mim? Ele não tem nada escondido para você. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas que eu não possa abençoar. Então não tem nada escondido. Nós é que nos escondemos. Nós precisamos abrir o nosso coração e orar e buscar a Deus. Então a Bíblia ensina que Deus tem prazer em abençoar seus filhos, filhos dele. A natureza de Deus, ele é um Deus o quê? Amoroso, que abençoa, um Deus amoroso que dá, um Deus que anima, um Deus que sustenta, um Deus que capacita. Ele é Deus. O terceiro tópico é sobre as bênçãos abundantes. Digamos que você compra um presente, um brinquedo para seu filho, e ele fica todo entusiasmado. Não é assim? Aí você vê ele lá brincando com o brinquedo que você deu no dia. Às vezes até com lágrimas nos olhos, né? E você diz assim: fiquei tão feliz em dar esse presente a ele, ou a ela, que se tivesse custado 10 vezes mais, teria valido a pena. Não é assim? Ou você fica assim: poxa, me arrependi de ter dado essa bênção, esse brinquedo. Não. Fico tão feliz quando eu vejo que meu filho recebeu aquilo que ele almejava, que ele desejava, das minhas próprias mãos, que eu digo assim: poxa, podia ter sido, sabe, muito mais. E eu acho que valia a pena dar um presente desse a uma pessoa dessa. Aí você fica emocionado de ver ele brincando, né? Os olhos brincando, todo animado. E Deus quer nos ver assim. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que ele diz que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, alegria, de vibração. Deus quer ver seus filhos vibrando de alegria. Quando a gente vê isso, na mesma hora a gente quer fazer já plano de comprar um presente mais caro. Digo, a próxima vez eu vou dar um presente melhor ainda. É assim? Alguém já pensou assim? Pode ser uma coisa insignificante, mas quando você vê a alegria de ter ganho uma bênção, você, puxa, da próxima vez eu vou dar um melhor ainda. Por que isso? Por causa do coração grato. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar com ação de graça, com o coração grato. Todas as vezes que nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus. Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Graças te dou, porque o Senhor não escondeu isso o Senhor não escondeu para esses pequenininhos. As bênçãos de Deus parecem estar escondidas, mas não estão. Porque na presença de Deus, você tem que chegar em humilhação, tem que se humilhar na presença de Deus. Porque ele mesmo diz na sua palavra, que ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele rejeita. Então esse rejeita faz com que as bênçãos de Deus pareçam estar escondidas. Não estão, mas para os soberbos estão. Porque eles estão cegos, não conhecem a Deus. E conhecer a Deus só com os olhos do coração, só com os olhos da fé. Nós podemos ver as bênçãos de Deus sendo Ele com as mãos estendidas para nós. Por isso, nós precisamos orar. Amém? Então, para mim, Edinha, foi uma alegria ajudar nossos filhos. Nós trabalhamos a vida toda, trabalhamos para dar para nossos filhos. Somos maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará
grandes coisas e com elas o seu Espírito. Nosso sacrifício, ele não se compara ao desenvolvimento que eles tiveram. Porque o Pai, a natureza do Pai é essa, é dar, é investir no desenvolvimento. Ele quer o teu crescimento. Ele quer. Foi lhe dito aqui, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês para vocês darem frutos, e frutos que permaneçam. O que são os frutos? Os frutos são resultado do crescimento de uma árvore. Você já viu uma árvore plantada, a semente já dá fruto? Não, a semente é a sabedoria, o crescimento é o desenvolvimento, e os frutos são o resultado. Amém? Valeu a pena que hoje nós vemos os frutos dos nossos filhos. O resultado está aí, não é isso? Está arrependido de ter dado tudo que nós demos para nossos filhos? Não. Deus não se arrepende, Ele não é filho de homem. Quanto mais, né? Nós não estamos arrependidos, quanto mais Deus. Eu gosto demais de dar presente a meus filhos. Eu gosto. E aquela dali é pior não. Eu acredito que Deus se alegra em abençoar os filhos deles também. Quantos creem? Falta o que para você pedir? Falta o que para você apresentar-se a Ele com súplicas? Seus problemas, suas ansiedades, colocar as petições diante dele com ação de graças. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor não vai me dar, o Senhor já me deu, está em tuas mãos, já é meu, está aí, só falta agora eu ir buscar em oração. E a Bíblia ensina que Deus está buscando oportunidade para te abençoar. Às vezes a gente quer oportunidade, né? Mas a gente não dá oportunidade a Deus para nos abençoar. E Ele quer nos abençoar. Amém? Ele quer derramar bênçãos sobre nós. É como se Ele estivesse dizendo assim: olha, de que vale tudo que eu tenho? Vou fazer o que com tudo que eu tenho? Ele está guardando para esconder essas bênçãos? Sabe? O dono do ouro e da prata, dono de tudo. Para que Ele quer tudo isso? Se não tiver para quem dar, para quem abençoar, Ele está buscando os filhos. Por isso, Ele próprio Deus, através de Cristo, através do apóstolo Paulo, através das escrituras, através dos profetas, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender e orar e me buscar, eu sararei sua terra, eu ouvirei dos céus, ouvirei a sua voz, ouvirei as suas orações. Orai sem cessar, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, busque ao Senhor em oração, em súplica, em ação de graças, e o Deus da paz será convosco. E aqui Jesus está dizendo que a gente deve orar sempre e nunca esmorecer. Então, meus irmãos, qual é a nossa parte? Cooperar com a noiva. Deus está dizendo: coopere com minha noiva, coopere com a minha igreja. Nós estamos aqui para servir uns aos outros em amor. A gente quer que Deus nos abençoe, quer tudo de Deus, mas não quer. Muitas vezes nós rejeitamos aquilo que Deus ama, que é a sua igreja, que são seus filhos. No dia que nós descobrirmos a bênção que é amar os nossos irmãos, amar a noiva de Cristo, nós vamos estar capacitados, se posso dizer assim, a ver Deus derramar as bênçãos dele na minha vida. Amém? Então, esse é um assunto que aparece muitas vezes na Bíblia. O que o pastor acabou de pregar aqui, na oração, me abençoou. Abençoou vocês? Tem tudo a ver, realmente, com João 15, que fala da videira e dos ramos. No versículo 7, se vocês permanecerem em mim, na videira, em Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí ele fala adiante sobre a alegria e permanecer nele,
depois ele diz assim, que ele disse assim, eu lhes dou um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Ele disse assim, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Esse é o mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aí ele diz assim, no verso 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu encerro aqui com o verso 17, dizendo de novo: este é o meu mandamento. Qual é? Amem-se uns aos outros. Amém? Aprove essa palavra.